Se você tem um costume de olhar para sua vida sempre com viés negativo, se você tem sempre a mania de pontuar alguma coisinha que deu errado, sabe aquele tipo de pessoa que sempre tem um defeitinho para colocar numa situação, no que aconteceu e até mesmo em você mesma? Fica nesse vídeo aqui que eu vou te ensinar 7 formas de parar de reclamar. Aqui nós trazemos o problema, mas nós também trazemos soluções. Então, se você está afim de resolver a sua vida, já ative as notificações, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque nós sempre temos vídeos para trazer praticidade e soluções para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre reclamação. Como eu paro de reclamar? Quais técnicas eu posso utilizar para deixar de ser uma pessoa que está sempre olhando para o lado negativo das coisas, que sempre tem algo, vou dizer, chatinho para pontuar em todas as situações? A primeira forma, praticar a gratidão. Pode parecer papo de coach, mas é fundamental que você comece a olhar para as situações vendo o copo meio cheio e não meio vazio. Aquela ideia de sempre tirar um ponto positivo das situações, eu não sei se um ponto positivo de cada situação. Se você tem dificuldade de exercer a gratidão, de olhar o copo meio cheio, uma dica que eu te dou, escreva. Faça esse exercício de escrita. Termine o seu dia agradecendo. Olhe para alguma situação do seu dia e agradeça por algo que aconteceu. Pode ser uma coisa muito banal, uma coisa muito simples. Trazer essa mudança de perspectiva para a sua vida vai te ajudar a ser menos reclamona. Afinal de contas, nós reclamamos daquilo que nós acreditamos que não está funcionando. Observar a nossa vida de uma outra maneira, olhando para aquilo que está funcionando, te ajuda a ser menos reclamona. Segundo, reformule o seu pensamento. Há situações que realmente são chatas, há situações que realmente são negativas, mas ao invés de reclamar, tente olhar para essa situação com uma outra perspectiva. O que eu posso fazer com isso? Que lição eu posso tirar disso? Tente tirar o foco daquilo que não funcionou, focar naquilo que funcionou, mas principalmente tente olhar para aquilo que você entende que não funcionou com a perspectiva da melhoria. Então, o que eu posso fazer para melhorar nesse ponto? Quando você começa a olhar para as coisas negativas como uma oportunidade, principalmente de melhoria, você deixa de reclamar. Terceiro, limite conversas negativas. Se afaste de pessoas que estão sempre reclamando. Deixe de participar, mesmo passivamente, de conversas que são sempre com aquela ideia de reclamar. Reclamar do país, reclamar da família, reclamar do marido, reclamar do chefe, reclamar do filho, reclamar, sei lá, se você trabalha no comércio, reclamar de cliente. Não participe de nenhuma maneira dessas conversas. Aqui você não precisa ser deselegante ou mal educada. Não precisa deixar claro para as pessoas que você não está participando. Só se afaste. Isso já é suficiente. Começou a ver que a conversa está indo para aquele rumo da reclamação, não fique perto. Quarto, pratique a autoconsciência. Analise por que você é uma pessoa tão reclamona. Às vezes nós somos reclamonas porque nós fomos habituadas, inclusive pelos nossos pais, a sempre olhar para a nossa vida com essa perspectiva de pontuar algo negativo, de reclamar, de nunca agradecer, de nunca estar satisfeitas. Então, tente buscar na sua história por que você é uma pessoa tão reclamona. Às vezes também aconteceu uma situação na sua vida ruim e você se tornou reclamona a partir dali. Tente chegar na raiz das suas reclamações para que você consiga de fato deixar de reclamar, mudar essa sua característica. Quinto, crie soluções. Nós temos uma ideia de sempre criar problemas e criamos poucas soluções. É diferente do que a gente faz aqui nesse canal. Mas normalmente a nossa ideia é, diante de um problema, alguém apresenta uma solução. Mas normalmente a nossa condução diante de um problema é sempre assim. Tem um problema, alguém apresenta uma solução, nós apresentamos um problema diante daquela solução, a pessoa apresenta outra solução e nós apresentamos outro problema. Então, nós estamos sempre buscando problemas, não buscando soluções. Quando alguém te apresentar uma solução ou quando você encontrar uma solução, teste aquela solução.
ao invés de ficar buscando um novo problema. Passa até um pouquinho por um exercício de criatividade e, digo mais, de simplificação da nossa vida. Às vezes nós estamos reclamando muito porque nós temos uma dificuldade de simplificar os nossos processos. Então, se esse é o seu caso, comece a criar mais soluções. Aí eu vou voltar lá no exercício da prática número 1. Está com dificuldade? Escreva. Isso vai te ajudar. Sexto, que é outra coisa muito difícil de fazer, muito básica e que principalmente nos dias atuais, nós temos muita dificuldade. Respire. Está diante de uma situação em que você nota que você já vai reclamar, que você já vai pontuar algo negativo, respire. É fundamental que você comece a respirar um pouquinho. Por que que nós precisamos aprender a respirar? Quando nós respiramos, nós paramos um pouco, nós não temos aquela reação imediata. Muitas vezes a nossa reclamação ela é reativa e habitual. Então eu tenho o hábito de reclamar. Então eu nem penso, eu reclamo. Quando nós respiramos, nós tiramos esse imediatismo. E aí nós podemos fazer aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo. Podemos olhar para a situação, quando nós respiramos, nós podemos olhar para a situação com uma outra perspectiva. Então se você não tem o hábito de respirar, comece a praticar. Inclusive, coloque ali para ele te avisar, para você fazer um minutinho de pausa. Pode ser 1 minutinho, 2, 3 vezes no dia. Você fazer esse exercício para se habituar. E diante de uma situação em que você se sente pronta para pontuar para pontuar algo negativo, dê uma respirada. Sétimo, aprenda a se controlar. Então, é um avanço dessa respiração. Então, se você está começando agora, comece respirando. Depois já dê um próximo passo, que é aprender a se controlar. Aprenda a controlar a sua língua. Principalmente quando nós estamos em um grupo, nós temos a tendência de seguir aquilo que aquele grupo está falando. Por isso, então, que é importante nós selecionarmos bem onde sentamos. Mas se você está diante de um grupo e que alguém está sempre pontuando alguma coisa negativa, ou se num momento específico alguém começa a pontuar algo negativo, a tendência é que você acompanhe, que as outras pessoas acompanhem. Controle-se. Isso serve também para controle em situações em que você não está em grupo. Então, eu vou te dar um exemplo que vai fazer muito sentido. Se o seu marido arruma o seu filho, ou se o seu marido arruma uma mesa, ou ele faz algum serviço de casa, a reação imediata é sempre pontuar aquilo que não ficou do seu jeito ou não ficou do seu gosto. Ao invés de você fazer isso, se controle, só agradeça, só dê o seu ok, fale que tá lindo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como colocar o marido nas tarefas de casa. Eu vou deixar o link aqui, ele é um vídeo mais antigo. Mas reforce aquele comportamento para que ele se habitue. Então, quando nós pontuamos aquilo que ele fez de negativo, nós enfraquecemos aquela atitude. Quando nós elogiamos, mesmo que não saia do jeito que você deseja, a tendência é que você reforce aquele comportamento nele, certo? Então, estou te dando esse exemplo para você entender como é importante você se controlar, inclusive para ficar melhor para você mesma em algumas situações. Então, deu vontade de pontuar alguma coisa, controle esse ímpeto, não fala nada e deixe ele seguir. Eu espero que esse vídeo te ajude a reclamar menos, a pontuar menos coisas negativas na sua vida. Lembre-se sempre que nós somos aquilo que nós pensamos. As nossas reações dizem muito sobre a gente. Então, controlar aquilo que nós sentimos, controlar aquilo que nós falamos é fundamental para que a gente viva daquela forma que nós desejamos. E aí um ponto que eu queria trazer para você. É muito chato viver perto de alguém que só reclama. Então, se você é esse tipo de pessoa, pense que é muito chato para as pessoas conviverem com você do mesmo jeito que você não gosta de conviver com uma pessoa reclamona. Eu espero que esse vídeo te ajude a reclamar menos, a olhar para a sua vida com um pouco mais de gratidão e vendo o copo meio cheio. E se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.